O evangelho dessa noite, nessa live, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 27, que tem como tema principal Sede Perfeitos. E nós vamos abordar o item 10, que fala o homem no mundo. É uma mensagem do Espírito Protetor de Bordeaux, 1863. Quem quiser depois ler a mensagem, eu não vou ler a mensagem, que ela é um pouco longa, né? Não vou me estender a isso. Mas, basicamente, ela está falando, né, do homem no mundo, ou seja, homem, mulher, nós, aqui, da nossa encarnação, né, e da contato que nós vamos ter com a espiritualidade e vice-versa. Então, nós vamos começar a compreender essa mensagem dele. Ele já inicia dizendo da humildade, ou seja, da humildade nossa para contato com a espiritualidade. Bom, por que nós temos a necessidade da encarnação? Todos nós sabemos que estamos aqui, né, não é de brincadeira, né, nós temos uma oportunidade, através dessa reencarnação, de evolução. Quando se fala em evolução moral e espiritual, é que através da prática, do Evangelho, do conhecimento adquirido, né, nós podemos, nos nossos relacionamentos do cotidiano e uns com os outros, né, praticar os ensinamentos do Cristo e, através da prática desse aprendizado, nós vamos gradativamente mudando a nossa condição, né, a nossa mudança, que é a reforma íntima, nós vamos mudando a nossa condição e, com isso, dentro dos preceitos da lei divina, nós vamos buscando a perfeição, ou seja, a perfectibilidade, que é que Deus propõe para todos nós. Nós sabemos que o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo de provas e expiações, ou para provas e expiações. A característica desse mundo hoje, de provas e expiações, é o quê? A maldade sobrepõe a bondade. Então a gente observa, né, inúmeros fatos que acontecem no dia a dia que nos deixam assustados, né, nos deixam, muitas vezes, com medo até de sair de casa. Ora, é a condição desse próprio mundo em que nós estamos, o quê? Convivendo, insercidos nesse planeta. Muito bem. Ora, se nós começamos a nossa jornada evolutiva desde o mundo primitivo, né, que é anterior a esse mundo de provas e expiações, passamos por esse estágio, vamos atingir um mundo de provas e expiações, para depois um mundo de regeneração, né, e futuramente mundos felizes. Existe uma longa caminhada a trilhar. Vamos lá. Só que acontece o seguinte, a gente observando desse mundo primitivo, ou de séculos atrás, né, já vamos perceber que existe uma mudança muito grande na conduta das próprias pessoas que viviam naquela época a hoje. E quem são essas pessoas? Ora, espíritos que encarnavam lá atrás e, através da evolução, estão encarnando hoje. Então, nós fizemos parte daquele mundo e estamos hoje vivendo nesse mundo. É uma evolução disso. Então, quando essa lição, o Espírito fala assim, olha, o homem no mundo, nós estamos insercidos nessa condição, né? E ele fala na lição aqui que nós não devemos, né, nos isentar de nossas responsabilidades assumidas e também do convívio, né, de uns com os outros. Ou seja, de uma forma egoísta, nós poderíamos o quê? Nos afastar desse convívio, né? Mas isso ia representar alguma evolução para nós? Não. Porque onde está, né, a grande sacada, já pode chamar assim, né? A grande sacada de Deus para nós. Ora, através do quê? De nós interagirmos uns com os outros. Então, é óbvio que nós vamos conviver com pessoas que têm pensamentos diferentes, atitudes diferentes com a nossa, né? E nós, nesse relacionamento, vamos o quê? Aprender. Sempre aprender. Então, ele fala da lição, o seguinte, olha, não devemos se afastar dos outros. Aos modos de Jesus, que quando pregava seu evangelho, pregava o amor ao próximo, ele não se afastou de ninguém. Pelo contrário, ele convivia com as pessoas e nós olhando, através da história, Jesus convivia com quem? Com a reles, né, da sociedade romana da época, dos hebreus, né? Ou seja, ele convivia com os humildes pescadores, que eram pessoas iletradas, convivia
com as pessoas prostitutas da época, né? Convivia com os ladrões, enfim, todos aqueles, né, que de alguma maneira estavam sofrendo naquela encarnação, estavam se desvirtuando do preceito de Deus, de amor ao próximo, mas Jesus colocava os seus ensinamentos para essas pessoas e também, né, passava os seus ensinamentos para os outros, né? Ou seja, as classes mais privilegiadas que existiam naquela época. Os romanos, os fariseus, os saduceus, né? Os doutores da lei na época. Então, veja, Jesus ele não se eximia, né, do relacionamento com ninguém. Pelo contrário, ele se envolvia com as pessoas, procurava ensinar, praticava a caridade, porém, né, através desse envolvimento, ele não se deixava levar através de vícios e defeitos que aqueles tinham, aquelas pessoas que conviviam com ele. Ora, esse era Jesus, espírito perfeito, da primeira ordem, né? Nós não, nós somos ainda espíritos de terceira ordem, segundo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, de uma maneira didática, ele classifica os espíritos, e nós estamos dentro da terceira ordem ainda, espíritos imperfeitos. Porém, a lição, e esse espírito, ele vem chamar a atenção. Olha, existem as tentações do mundo, né? E nós estamos o quê? Sempre sendo tentados por essas tentações. Porém, cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio e da nossa vontade, não ter o quê? Não se manifestar dentro desses vícios e defeitos. Por quê? Cada vez em que nós se envolvemos nesses vícios e defeitos, ou seja, deixamos nos levar para tal, criamos um problema aonde? Adiante. Seja nessa encarnação ou encarnações futuras. Então, nós espíritas, que já temos o conhecimento da lei de causa e efeito, sabemos que toda semeadura nossa é voluntária. Nós podemos semear o que quisermos. Porém, a colheita adiante vai ser obrigatória. Aí depende de cada um. Então, muitas coisas que acontecem hoje conosco na nossa existência, se não foi problema da existência presente, foi de existências pretéritas, né? Agora, a desculpa que nós vamos dar é o quê? Nós fomos levados para tal, nós não sabíamos, nós não conhecíamos. Nós não podemos mais ter esse tipo de desculpa. Principalmente nós, que de alguma maneira somos privilegiados pelo ter conhecimento da doutrina espírita, e muitos de nós, estou falando agora diretamente para os espíritas, frequentadores das casas espíritas, que seguramente frequentam a casa há mais de 10, 20 anos, ou até 5 anos, não é? Através das palestras nas casas, nas lives, e hoje a internet está recheada de assuntos do espiritismo, que a gente pega e entra no YouTube. Eu quero assistir uma palestra sobre determinado assunto, nós temos inúmeros palestrantes que estão tendo a oportunidade de quê? De aclarar a ideia de todos nós. Então, hoje, né, muitas coisas que nós cometemos, erros, de qual nós não deveríamos mais cometer, pelo conhecimento que nós temos, o que acontece? Seremos cobrados adiante. Agora, é interessante, porque quem vai cobrar isso, né, não vai ser Deus, não vai ser o nosso anjo da guarda, né, não vai ser o nosso cônjuge, não. Quem vai cobrar? A nossa própria consciência. A nossa própria consciência, né, vai ser o quê? O nosso juiz. Então é interessante, por quê? Porque nós, né, desde quando fomos criados, a gente vem com um hard disk, né? Ou seja, o nosso perispírito, agora falando para os espíritos, o nosso perispírito, ele vai gravando as nossas manifestações. Para quem não conhece o perispírito, vamos imaginar, né, que é um HD, computadorzinho que tem um hard disk, né? Ou seja, a memória. E tudo vai gravando ali, as coisas boas e as coisas ruins. E isso vai nos acompanhando. Quando a gente desencarna, né, o que acontece? Isso vai ser mostrado para nós. Olha, aconteceu isso, você não deveria, fez, mas não deveria, né? Então, tudo isso aí, a nossa consciência começa o quê? A mostrar para nós que nós podíamos, mas não devíamos ter feito. E aí a gente pede o quê?
uma nova encarnação, uma nova oportunidade. E começa de novo nessa escola da vida, né, que vai fazer com que nós, no final de um período letivo, ou seja, no período de nossa existência, nós seremos aprovados ou não. A aprovação seria o quê? Um passinho a mais na nossa evolução. A reprovação, uma oportunidade nova de uma nova reencarnação. E o Espírito vem lembrar disso, né, vem falar, e fala mais. Assim, olha, não adianta ficar só rezando. Não adianta ficar orando. Né? E a gente se reporta aos fariseus da época, quando iam nas sinagogas e ficavam gritando, berrando, tal, a Deus, a não sei o quê. E várias passagens de Jesus vai mostrar ali, Jesus fala, olha, não adianta, nem todos que dizem Senhor, 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 herdarão o reino dos céus. Mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então a lição ela vai chamar a atenção nisso aí, dizendo o seguinte, olha, se conecta a nós, os Espíritos dizendo, se conecta a nós como? Através das boas ações. Se conecta a nós através da caridade, de ajuda ao próximo, né? Daquele familiar difícil que nós temos dentro da nossa casa, né? E a gente aprendia e aprende nos cursos, né? Que família, criança, só muda de endereço, né? Às vezes, na minha casa, eu tenho um problema um pouquinho menor que talvez na sua, e vice-versa, né? Então, dentro da nossa casa, nós temos, muitas vezes, aquele familiar um pouco mais difícil. E diz a lição, não é por acaso que ele está lá. Tem um porquê disso. Porque são várias encarnações que nós estamos atravessando. Então, se aquele familiar está ali convivendo conosco, a gente não pode ver como um problema, e sim como uma oportunidade. E a lição fala, o Espírito fala assim, olha, não adianta ficar orando, se afastar dele, não. Né? Procure o ajudar. Como? Paciência, benevolência, são essas características, né? Essas qualidades, essas virtudes que nós temos que procurar trabalhar. Paciência, benevolência, indulgência, né? E no nosso dia a dia, o que acontece conosco são as tentações que aparecem. Ou seja, percalços do caminho que faz com que nós desviamos, muitas vezes, do objetivo de chegar à perfeição. Não é? Então, encarar isso como o quê? Como uma grande oportunidade a qual nós estamos tendo. A oportunidade do quê? Né? De viver o hoje. Diz a lição assim, aproveite a vida de hoje, porque o passado já passou. A gente não consegue modificar o nosso passado. Porém, nós começamos, ou podemos fazer um presente hoje melhor do que o nosso passado, para que um futuro seja melhor do que o hoje. Então depende de quem? De nós. Exclusivamente de nós. E a abençoada doutrina espírita, através da codificação de Kardec, nos dá a grande oportunidade do entendimento do Evangelho. Do entendimento do Evangelho. Porque muitos de nós professavam outras doutrinas, outras religiões, né? Tínhamos um conhecimento muito superficial do que era o cristianismo. Nós tínhamos um conhecimento muito superficial do que o Cristo queria falar, queria passar, porque existe o cunho espiritual, né? As suas mensagens têm um fundamento mais espiritual, uma coisa mais ampla, mais macro para nós, né? Uma visão maior. Então, a grande oportunidade hoje é o quê? É o momento. É o momento de nós colocar em prática todo esse aprendizado, toda essa oportunidade. E dessa maneira, nós vamos conquistar, né, toda uma harmonia, começando dentro do nosso lar, e vai resplandecer para fora da nossa casa. E dessa maneira, seguindo sempre em frente, diz a lição, assim nós seremos sempre ajudados e orientados pela espiritualidade. Confiemos, demos fé, esperança. Somente assim a gente vai conseguir dar um passinho a mais na nossa evolução.